Tema da mensagem: a lâmina de Deus. Queridos, preste muita atenção e deixa Deus falar com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito nessa noite. Em Lucas capítulo 3, é muito importante o que o João Batista fala no verso 9. Ele diz: e também já está posto o quê? O machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá o quê? Que não dá bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. A árvore aqui é bem lógico, uma simbologia das próprias pessoas. Nós, cada ser humano. O profeta diz: o machado, o instrumento de mudança, o instrumento de corte, o instrumento de justiça até, já está encostado próximo à raiz. Eu queria que você guardasse bastante esta imagem. Fixe ela na sua memória. E ele diz: toda árvore, toda ela, não importa qual seja, que não der o quê? Bom fruto. Ela é o quê? Cortada e lançada no fogo. E fogo aqui é claramente uma alusão ao inferno. Isso é muito sério. Não basta apenas estar lá. Não basta apenas, eu sou crente, eu estou lá, estou na igreja. Mas cadê o fruto? Se não houver fruto, e não é qualquer fruto, o texto é explícito. Se não der bom fruto, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Amém? Então guarde bem isso. Não se trata apenas de dar fruto, mas é preciso que seja o bom fruto, porque é assim que está escrito na palavra de Deus. Vamos então a Mateus capítulo 7, por favor, deixe ele marcado. Leremos outros textos, mas este é o texto principal. Mateus capítulo 7, a partir do verso 17, o Senhor Jesus diz assim, 7:17. Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Isso é lógico? Para vocês é lógico? Sim. Nenhuma contradição, não há nenhuma desavença, nenhum ponto de inflexão aqui, é correto. A árvore boa vai produzir bons frutos, a árvore má produzirá frutos maus. Verso 18. Não é possível a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, disse Jesus, corta-se e lança-se no fogo. Está diretamente concordante com aquilo que o profeta já havia falado. É muito nítido essa ligação, essa concordância. Se a árvore existente, que está plantada, está recebendo o alimento da terra, o sol para fazer sua fotossíntese, a água para a produção do seu alimento próprio, se ela não dá bom fruto, se ela não retribui de volta aquilo que nela é lançado, e o fruto seja bom, é dito, ela é cortada e lança-se no fogo. Porque no reino, eu já expliquei isso, no reino de Deus, o desperdício e a inutilidade não são permitidos. Você pode repetir isso comigo? No reino de Deus, o desperdício e a inutilidade não são permitidos. Não são. Amém? Portanto, disse Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Por óbvio, ele não estava falando de plantas. A metáfora é clara, é uma alusão direta a pessoas. Como é que nós vamos conhecer as pessoas, pastor? Não é pela beleza,
Não é por ser uma árvore frondosa. Dá uma olhadinha pro seu irmão aí. Olha que povo chique, bonito, povo alinhado, cheiroso, maravilha. Mas o que importa é o fruto que essa pessoa produz. Porque você mesmo deve conhecer pessoas. Como dizia minha vozinha, né, quando era viva: quem não te conhece, que te compre. Olha o que você sabe, né? Vocês ouviram isso também, né? O povo antigo tinha sabedoria, não tinha, pessoal? Tinha muita sabedoria. Os ditados populares nada mais são do que sabedoria transmitida oralmente. Chama-se adágio popular, ditado popular, provérbio. Amém? Quem não te conhece, que te compre. Tem pessoas que caladinha na dela, você olha e fala: ah, olha que pessoinha legal. Dá ali pro seu irmão aí. Você olha assim e fala: ah, cuti, tão bonitinho assim, ó, pastor, simpático, um sorriso tão bonitinho. Tem gente que tem um olhar tão bonito, não tem? Tem ou não tem? Tem pessoas que têm um olhar doce, uma coisa assim diferenciada. Você olha assim, você fica até admirando pra pessoa, você fica até com vergonha, porque você se perde no olhar da pessoa. É tão bonito o jeito que a pessoa olha, é tão bonito o jeito que ela se move, o jeito que ela, né, faz as coisas, que você fica, e eu não falo apaixonado aqui no sentido de romance, não, eu estou falando de ficar entre muitas e muitas e muitas aspas, encantado, não de encanto feitiço, mas de admiração. Tá claro? Você fica admirando assim o jeito da pessoa. Alguns chegam até uma certa inveja de dizer assim: ah, eu queria ser como essa pessoa. Pessoa educada, pessoa elegante, né? Fina, maravilha. Mas acompanhe essa pessoa. Perceba ela quando não está na frente dos outros. Quem ela é na intimidade. Quem ela é quando as luzes se apagam. Você está me entendendo? O que Deus está olhando não é apenas a aparência. Embora ela seja sim importante, a Bíblia ela deixa muito claro dizendo: fuja da aparência do mal. Tudo aquilo que aparentar mal não pode estar conosco. Temos que fugir. Mas por óbvio, a aparência não é tudo. A Bíblia diz: não adianta a árvore ser frondosa. Muitos galhos, muitas folhas, aquela coisa bonitona, vistosa. Ela precisa dar fruto. Amém? O texto diz: precisa dar bons frutos. Só dar fruto não adianta. Porque tem muita árvore que, olha, tome fruto. E tome fruto. Vá comer. Eu já tive essa experiência. De ter no quintal uma mangueira, eu gosto muito de manga. Irmão, mas não tinha no mundo quem aguentasse chupar aquela manga. Ela só servia para suco. E tome açúcar. Não sei se já teve essa experiência. Tem fruta que só serve para suco e olhe. Você não consegue chupar. Melhor chupar um limão. Entende o que eu estou falando? Porque pelo menos o limão a gente já sabe. É azedo. Ele não engana ninguém. Tá claro isso? Vamos lá. Árvore boa, produz fruto bom. E qual é esse fruto, pastor? Amor e união. Toda árvore boa, toda pessoa boa produz amor e união. Pessoas boas, elas não geram conflitos. Elas até geram confrontos. Que você já deve ter aprendido, que eu já ensinei. Que confronto é uma tentativa de manter um relacionamento. Pastor, me dá um exemplo claro, simples. A pessoa está errada e você vai até a pessoa e diz: você está errado. Isso que você está fazendo é errado. Não é assim que se faz. Mas você não diz isso para humilhar, você não diz para machucar, você não diz para fazer a pessoa sofrer. Pelo contrário, você diz para tirá-la de um mal. O nome disto é confronto, que nunca pode ser confundido com afronta. Afronta é outra coisa. Amém? Então, a pessoa boa, a pessoa de Deus, ela produz amor e união.
traz as pessoas a Cristo. Ela une as pessoas umas às outras. Ela provoca bons sentimentos. Ela provoca união. Diga graças a Deus. A árvore má produz mau fruto. Qual seria então o antagônico do amor? O ódio, que por consequência produz contenda. A árvore má, a pessoa má, ela sempre carrega consigo o ódio. E não importa se é justo ou injusto. O que menos importa é a verdade. Ela se guia pelo que sente. E se ela sente ódio, é isso que ela vive. E produz contenda. Tá claro? Em Provérbios capítulo 6, esse é um texto poderosíssimo e muito importante. Esse texto deve ser lido com temor e tremor. Porque na sabedoria Salomão revela, a partir do verso 16 ao 19, Provérbios 6, 16 ao 19, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Aborrece, Deus não gosta. 6, Deus detesta, odeia. Vamos descobrir qual é. Abominação, a bem da verdade, indica um alto grau de nojo. Guarde isso, nunca esqueça. Abominar significa alto grau de nojo. Vamos contar comigo? 6, Deus aborrece. Conte comigo. Olhos altivos. Cadê? Você fala 1. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª. O que semeia contenda entre irmãos. Pesado. Semeia. Quer dizer que vai nascer uma planta. Que planta vai ser essa? Da contenda, do ódio. E claro, por óbvio, a lei da semeadura diz que se você planta uma coisa, aquilo se multiplica. Nunca vai ter de retorno apenas o mesmo que você plantou. Não importa o que você planta, não importa. Tudo que você planta, você não colhe a mesma quantidade que plantou, nunca, jamais, impossível. A não ser que a planta morra e não chegue a gerar. Se ela gerar, ela não vai gerar o mesmo que você plantou. Ela sempre devolverá multiplicado. Por isso que nós temos que ser inteligentes. Pergunta para o teu irmão, você é inteligente? Temos que ser inteligentes e plantar sementes boas na nossa vida. Porque vai se multiplicar. Vai se multiplicar. A pessoa que não é inteligente, ela permite que seja plantada na sua vida semente ruim. Ou ela mesma as planta. As sementes ruins. Se esquece, talvez, ignora, quem sabe. Não se importe, quem sabe. Que a lei da semeadura diz que o que você planta, você colhe. Vamos voltar ao ditado popular? No ditado popular diz: quem planta vento. Então você entendeu isso como é. Você nunca vai colher apenas o que plantou, vai colher mais. Diga para o seu irmão, seja inteligente. Plante boas sementes. Amém? O que são sementes, pastor? Palavras e ações. Palavras e ações. Palavras e ações são sementes. João capítulo 15. Perdão, eu pedi para você marcar o outro, mas esse aqui vai ser o principal. João capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. 4º livro do Novo Testamento antes de Atos. Capítulo 15. Verso 1 em diante, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Videira ou parreira é a planta que produz vinho, não. Vinho é produto, não é fruta. Produz uva, tá? A planta que produz uva é videira ou parreira.
Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque na Bíblia a uva representa alegria, felicidade, festividade, vida. E meu pai é o lavrador ou agricultor. Toda vara, e aqui vara, irmãos, entenda como galho, ramo, no caso da videira é um ramo, é o galho. Toda vara em mim, quer dizer, está ligada em mim, que não dá fruto, o que é que o pai faz? Ele tira todo o galho que não dá fruto. Mas o que dá fruto, o que é que ele faz? Ele limpa. Quem tem plantas em casa e gosta de plantas, levanta a mão. O que você faz com as folhas mais secas? Você faz o mesmo que Deus. Você tira, você arranca, você corta. Para quê? Para que ela dê mais fruto. Como assim, pastor? Quem mexe com planta sabe que galho seco, folha seca, continua sugando do caule a seiva, a vida, o alimento. O alimento que deveria ir para as folhas verdes, se for verde, tem folhas que são de outras cores. Mas você está entendendo, folha viva, galho vivo. Ele começa a ser partilhado com aquela que não produz nada. O que eu falei sobre a inutilidade no reino? O que eu falei sobre desperdício no reino? Não pode. Amém? Então ele vai e tira o que é inútil para lançar fora. Começou do sertão. Para nós isso aqui é uma verdade muito clara. Por quê? Porque quando nós, no sertão, quem é do interior também? Não sei se no seu interior também faz assim, me diga se faz. Lá nós fazemos assim, nós limpamos o terreno. Aqui vocês falam capinar. Lá para nós, no sertão, a gente chama limpar mesmo. Limpar o mato. Nós juntamos todo o mato, galho, tronco velho, e fazemos o que chamamos de coivara. A gente junta tudo no montão e taca fogo. E essa era uma cultura também partilhada por eles lá. Eles limpavam e o que não prestava juntava para fogo. Você está me entendendo? Não passava o caminhão recolhendo como aqui na capital. Vai para o fogo para ser destruído, para não ficar ocupando lugar inutilmente. Está claro, irmãos? Verso 3, ele diz: 3, vocês já estão limpos, já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela funciona como uma tesoura, uma espada propriamente, que vai limpando aquilo que está errado, que vai podando aquilo que não serve, vai tirando de nós aquilo que está inutilmente tomando lugar. Para quê, pastor? Para que possamos crescer. Nós não somos a árvore. Note que João Batista, no tempo de João Batista, as pessoas eram classificadas como a árvore, ou seja, elas estavam por conta própria. A responsabilidade de produzir vida era deles mesmos. Mas quando chega Jesus, nós não somos mais a árvore. Ele é a árvore, Ele é o que produz a vida, Ele é que envia para nós a alegria e o prazer. E nós somos os galhos. Mas temos a função e a obrigação de produzir. Olha aí, vocês já estão entendendo já. Bons frutos. Amém? Não somos a árvore e nem a fonte da seiva. Isso quer dizer, nunca podemos tomar para nós a glória que só pertence a Deus. Se você orar e alguém é curado, se você orar e alguém é liberto, nunca faça disso menção para o seu engrandecimento, para a sua própria glória, porque isso é errado. Tudo vem de Deus e é feito para a glória
do próprio Deus. Amém? Não podemos ser um galho morto que suga a seiva. E assim são muitas pessoas. O pastor está dizendo que tem que fazer o que com a pessoa? Pegar ela e jogar no fogo? Não é o que Deus quer. Lembre que o inferno não foi criado nem preparado para o ser humano, foi criado para o diabo e seus anjos. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Quem vai para lá vai por escolha. Como assim por escolha, pastor? Não escolhi para o inferno. Sim, se você rejeita Deus, é uma escolha. Se você diz, eu não acredito que existe céu e inferno, eu não acredito que daqui a um tempo vai vir um homem chamado Anticristo, que o espírito dele vai ser o próprio espírito de Satanás, que vai dominar a terra, que a igreja, o povo de Deus vai ser levado para ficar 7 anos no céu. Eu não acredito em nada disso. É seu direito. Mas se você não escolher Deus, e naquele dia se ver no inferno, você não poderá dizer, eu não sabia. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí. Olha aí. Fala assim, hoje você está ouvindo. Acabou a desculpa. Tá claro? Irmãos, mesmo nós, servos de Deus, mesmo nós que com esforço, sacrifício e muita dor tentamos agradar a Deus, muitas vezes temos galhos secos, folhas secas, e não deveríamos resistir à limpeza de Deus. Traduz para mim, pastor, o que é a limpeza de Deus? Segura na mão do seu irmão, se você puder. Dá um apertãozinho assim, de leve. Não machuca não, aproveita não para se vingar não. Isso é pecado. Só de leve. Diz assim para essa pessoa de um lado, depois diz para o outro. Vai desencontrar, mas depois se encontra. E quando você olha para cá, a pessoa olhou também, você tem que esperar ela voltar. Diz para essa pessoa, deixa para lá o que Deus tirou da sua vida. Irmãos, é incrível como a gente erra. Deus fica tirando as cratevagens da vida da pessoa e ela vai buscar de volta. Como é que pode isso? Como é que pode isso, irmão? Tem gente que com seus próprios pés vai atrás. Como é que pode isso, querido? Existem amizades que só vão te fazer mal. Existem companhias que só vão te afastar de Deus. Então Deus tirou, para de ir atrás. Olha para essa pessoa de novo, te stalkeando. Deixa eu só ver o que. Ver o que, rapaz? Pra quê? Só para sujar o coração? Para ficar magoado? Para ficar triste? Pra quê? Eu quero lá ver. A Bíblia diz assim claramente, meu irmão. A palavra de Deus é clara, diz, não porei diante de mim o que é mal. O que eu vou estar fazendo vendo mal? Eu quero saber de maldade, eu quero ver coisa boa, meu irmão. Para com isso. Aí Deus tira, dói pra caramba. Porque não esqueça, tá ligado a você. Arrancar de você dói. Ou não dói? Dói. Estala. Às vezes fica pendurado, não quer sair, fica só pelas perninhas. Aí dá um trabalho triste para sair. Quando sai, lá vai você querer de novo. Não, meu irmão. Folha seca, galho seco. Deixa o agricultor tirar. Toca no seu irmão e fala, deixa tirar. Para com isso. Amém? Você entendeu o que eu estou falando? A Bíblia diz então que a palavra, ela corta, ela limpa e ela cura. Olha que texto poderoso, irmãos. Em Oséias, eu só fosse você marcar isso na sua Bíblia. Oséias capítulo 6. Que texto maravilhoso. Verso 1 diz assim: vinde,
venham, tornemos para o Senhor. Porque ele fez o quê? Olha, despedaçou. Fala assim, torou. Fez o que mais? E sarará. Ele fez a ferida e ele ligará. Sabe como é que eu entendo isso? Uma cirurgia. Existem cortes que são para melhoria, cortes para sarar. Vai doer, vai até marcar. Alguém tem aí uma marca de cirurgia? Tem. Pronto, então você entende o que é isso. Ai, pastor, mas doeu tanto. Ô negócio incômodo, ô negócio ruim. A irmã falou assim uma vez para mim, há muitos anos atrás, né? Ela falou, pastor, sei lá, eu acho que o médico não costurou muito bem por dentro não, que eu me mexo assim e faz... Tem alguma coisa solta dentro. Eu falei, pois volta lá para fazer um exame de imagem, que é para ver, né? Se não deixar alguma coisa dentro. Ela falou, dá agonia, pastor. Eu me arrepio toda. Porque parece que está a carne solta por dentro. Tem gente que fala assim, pastor, a minha cirurgia, ela repuxa. Eu me estiro assim, ela repuxa. Pois é. Mas quando Deus faz, Ele faz porque é necessário. Não é por prazer. E lembre-se, estamos falando de Deus, então não é por maldade, mas é necessário. Às vezes Ele vai ter que torar o negócio, vai até estalar, vai cortar, mas vai sarar, porque foi Ele que fez. Amém? Ele faz a ferida, Ele volta a juntar. Deus não deixa feridas abertas. Pastor, então a minha está aberta. Então, ou porque você está magoando. Não tem uns abençoados que fazem cirurgia e ficam fazendo estripulia e os pontos quebram, né? Pois é. Tem gente que não deu tempo para sarar. Mal fez a cirurgia, mal apartou. Aí tá a pessoa mexendo no negócio de novo, magoando de novo. E é engraçado essa palavra, magoar. Porque na minha cultura do sertão, ela tem sentido de mágoa, mas tem um sentido também de tocar de novo na ferida. Você conhece essa expressão? Magoar a ferida? Não está falando de sentimento, está falando de dor. Está falando de mexer de novo na ferida. Deixa esse abençoado sarar, meu irmão. Fica na tua, fica quieto. Farnizinho é esse? Agonia é essa? Tá? Um futricão, um negócio esquisito, não fica quieto. Fica quieto. Deixa sarar. Fica no resguardo até a coisa sarar. Amém? Em nome de Jesus. Você está entendendo? Adiante ele fala no verso 4: estai em mim, Jesus convidando a pessoa, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então não adianta o esforço sem a aliança. Não conseguiremos produzir fruto bom sem estar ligado na videira. Pode até se esforçar, pode até tentar, pode até fazer o que for preciso e possível, mas o fruto que sair, se sair, não será bom. Ele diz de novo: eu sou a videira, vós as varas, os galhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz mais: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Novamente o juízo do inferno. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Claro, tudo por quê? Porque se eu estou ligado na palavra, eu não vou pedir nada ao meu bel prazer. Eu vou pedir coisas que me façam bem, que agradam a Deus. Então Ele vai fazer e será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Em quê? Em quê? Que deis muito fruto. E assim, dando fruto, sereis meus discípulos. Então, se eu dissesse: o verdadeiro discípulo dá fruto de amor, eu estaria correto? Sim ou não? Sim.
O fruto é um fruto do amor. Amém? Olha que coisa bonita. Em Lucas 7,47 é dito assim: Jesus, ele estava na casa de autoridades de Israel. E uma mulher prostituta entrou. E você conhece a história, ela trouxe um perfume caríssimo, dava um ano de trabalho. O preço do perfume, bálsamo. Você conhece a história, ela derrama sobre os pés de Jesus. Ela se sente tão pecadora, tão mal, que ela não se vê digna de se sentar na frente dele. Mas diz o texto sagrado que ela está lá nos seus pés. Ela chora, molha os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, enxuga com os cabelos. É uma pessoa totalmente rendida, mas cheia de amor. E Jesus diz o seguinte, diz assim o Senhor Jesus: por isso te digo, ele falando com autoridade, porque ele havia reclamado, dizendo: olha, eu cheguei na tua casa, você não me deu ósculo, que é o beijo, você não me deu água para lavar os pés e as mãos, você não fez nada. Mas ela, olha aqui, olha, os seus muitos pecados, o quê? Lhe são perdoados. Por quê? Porque muito, oh meu irmão, se você entender isso, meu irmão, se você entender isso, vou ler de novo: os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Entenda isso. Se algum servo de Deus, algum discípulo de Jesus, algum filho de Deus demonstra pouco amor, esse texto me permite dizer que essa pessoa pouco foi perdoada. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque se temos muitos pecados, e destes pecados, muitos que temos, poucos são perdoados, qual o risco que corremos, irmãos? De não alcançarmos salvação. Isso é muito sério. Então Jesus deixa uma coisa muito patente aqui, muito clara e muito importante. Quem tem muito perdão de Deus costuma amar muito os seus irmãos. Amém? Costuma amar muito os seus irmãos. Isso é natural. Jesus disse: porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Tá claro? Voltando a João 15, verso 9. Como o Pai me amou, como também eu vos amei a vós. Permanecei, isso é uma ordem, permaneçam no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então atenção a isso, obreiros, atenção. É uma ordem de Cristo. Vocês aqui não, tá? Todo cristão. Permaneçam no meu amor, não saiam dele. Permaneçam nele. Mas no verso 10 ele mostra como que nós podemos permanecer no amor. Ele diz: se vocês guardarem os meus mandamentos. Se fizerem isso, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. É uma condicionante. Para que eu permaneça no amor, eu preciso permanecer obedecendo os mandamentos. Mas eu queria te perguntar, qual é o principal mandamento? Eu tenho que permanecer no amor. Para permanecer no amor, eu tenho que obedecer o mandamento. Mas qual é o mandamento? Diz para o teu irmão: é o próprio amor. Então, são dois amores, pastor? Não. Mas, ele está dizendo: o meu amor, na verdade, é o amor do meu Pai. Eu obedeci o mandamento, a ordem dele. E por eu ter obedecido, eu permaneço. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu estou dando um mandamento para vocês. Se vocês permanecerem, se obedecerem, se cumprirem, se fizerem, vocês vão permanecer também no meu amor. Amém?
O meu mandamento, verso 12, é este. Leiam comigo. Que vos ameis uns aos outros. De que maneira? Assim como eu, disse Jesus, vos amei. Então não é a sua maneira, não é do seu jeito, não é como você gosta, não é como você prefere, não é como você escolhe, não é como você quer, é do jeito de Jesus. Isso é muito sério. Olha aí para os seus irmãos. Se você puder, à frente, atrás, de lado de você, olha aí para eles. Não responda, não dê nem sinal de nada, mas só olhe para eles. Será que você ama essas pessoas? Como Cristo te ama? Qual é a prova maior do amor? Dar. E disse Jesus, não há maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós vamos ler isso mais à frente. Mas ele disse, tem que amar como eu amei. Ele diz mais. Já está aqui já, né? Eu nem tinha visto. Vós sereis meus amigos. É o verso 14. Se fizerdes o que eu vos mando. Tem uma condicionante para ser amigo de Jesus. Preciso obedecê-lo. Pastor, se eu tenho que obedecê-lo, eu não sou amigo. Eu sou empregado. Eu sou servo. Bem-vindo ao clube. Se você nunca tinha entendido isso, entenda hoje. Para ser amigo dele, tem que obedecê-lo. Porque ele morreu pelos seus amigos. Mas pastor, peraí, tem uma divergência. Foi pelo mundo, sim. A oportunidade é para o mundo todo. Todas as pessoas. Diz para o teu irmão, até aqueles que a gente não gosta. A oportunidade é para todos. Mas todos serão salvos? Não. Porque tem que obedecê-lo. Para poder ser incluído nesse amor. Sabe, aquele documento de adoção que Deus preparou para quem não merecia. Eu não merecia, alguém mais não merecia? Só? Os outros mereciam? Eu não merecia. E ele falou assim, mas eu quero. Mas deixa eu ver a lista. Rapaz, esse cara tem muito pecado. Tem muito erro, tem muita falha. É esquisito todo. Mas ele falou assim, mas eu quero. Mas ele é muito limitado, mas eu quero. Amém? E enquanto eu falo de mim, você pensa em você. Nos seus próprios erros, nas suas próprias falhas. E ele disse, mas eu quero. Eu quero. Mas para você tê-lo, você vai ter que morrer primeiro. E ele disse, eu morro. Mas antes de morrer, você vai ter que sofrer primeiro. E ele disse, eu sofro. Mas na hora de sofrer, ele olhou assim e falou, é possível passar de mim esse cálice? O que significa, pastor? Que não era brincadeira. Que ele não ia deixar o corpo ali vazio, seco, um avatar. Ia para o céu, depois dos cabas chicotear e moer ele na pancada. Porque Isaías é claro, Isaías diz, ele foi moído pelas nossas iniquidades e transgressões. Não, ele passou por tudo aquilo, ele estava lá. E ele disse, eu vou até o fim, porque eu amo essa pessoa. Agora olhe de novo para os seus irmãos e me diga até onde você vai por elas. Aí você vai entender a fragilidade do nosso amor. Aí você vai entender que nós amamos a quem nos ama primeiro. Nós vamos amar a quem nos faz bem. Não, pastor, o irmãozinho ali não tem raiva nenhuma dele, nem fede nem cheira. Aqui está dizendo isso? Ou está dizendo amar como eu? Amém, irmãos? Isso está claro para você? Só amando os irmãos cumpriremos o mandamento de Cristo e permaneceremos no amor de Deus. Não tem outro jeito. Vir para a igreja não substitui amar os irmãos. Dar dízimo e oferta não substitui amar os irmãos. Fazer caridade não substitui amar os irmãos. E quantos anos faz que você está aqui? Ou quantos meses faz que você está aqui?
E como é a sua demonstração de amor? Está claro? Um texto muito pesado em 1 João, obreiros, isso é para nós, especialmente para nós. 1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 3, verso 10 e 11, por favor, anote essa referência, anote ela. É dito: nisto são manifestos, são explícitos, são mostrados, são apresentados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não, pastor, o diabo não tem filhos, não. A Bíblia diz que tem. Qualquer que não pratica a justiça, a Bíblia chama de iníquo, e não ama seu irmão, não é de Deus. Quem está dizendo isso sou eu? Quem está dizendo isso? A própria palavra de Deus. Se não praticar a justiça, não, pastor, eu sou uma pessoa muito justa, eu pratico a justiça, beleza, mas ama o irmão? E não é amar do seu jeito, é amar do jeito de Jesus. Se não faz isso, ele diz, não é filho de Deus. Isso é pesado, irmãos. Isso é pesado, irmãos. Porque talvez muitos de nós jamais conseguiu ir para além da religião. Só chegou até a religião, não conseguiu passar. Como assim passar, pastor? É simples. No cristianismo, a religião é uma porta de entrada, mas não é o objetivo. No cristianismo, nós chegamos à casa de Deus, à igreja, para conhecermos a Deus, mas depois que conhecemos, temos que ir para além da religião e ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, que vai além da religião. A religião não consegue nos ligar a Deus, ela tenta, mas não consegue, porque só através de Jesus Cristo é que nós conseguimos ter aliança com Deus. Amém? Diz o texto, verso 11: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. O quê? Que nos amemos uns aos outros. Cristão que não ama não conhece a Cristo. Outra vez, cristão que não ama não conhece a Cristo. Mais uma vez, cristão que não ama não conhece a Cristo. Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Diz mais. Eu queria que você guardasse isso. Amar significa ser prisioneiro de uma situação? Sim? Não. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 27, ali na Santa Ceia, Jesus diz, após dar a Judas um pedaço de pão molhado, ele fala: o que fazes, faze-o depressa. Ele está dizendo a Judas, Satanás entrou e Jesus diz: quer fazer? Quer me trair? É o que quer fazer? Então faça logo. É como quem diz: chega. Te dei a oportunidade, te cobri de amor, te cobri de unção, mas você não quer mudar. Você quer seguir um plano para além do plano que Deus me deu. Então quer fazer? Faça logo. Eu sei de alguns aqui que são igualzinho Jesus. A paciência para patifaria é bem pouquinho. Quando olha a pessoa, vê que ela está com duas conversas, faça logo, se revele logo. Faça logo, diga logo aí o que é, rasga logo o negócio. Não é? Eles estão morrendo de rir lá atrás, eu não faço ideia do que é, mas deve ser alguma coisa boa. Tá? Amém? Faz-o depressa. Espero que seja revelação, né? Espero que seja. Gálatas capítulo 2. Texto muito importante.
verso 4 e 5 em diante. Disse Paulo: e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido secretamente, olha, os agentes 007 do inferno, e entraram para o quê? Para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Qual o objetivo? Para nos porem em servidão. Olha o objetivo, olha o modus operandi. Se fizeram de irmãos, entraram no nosso meio, né, para observar, curiar, como a gente falava antigamente, mas tinha um objetivo claro: nos prender em servidão. Aí ele diz mais, no verso 5: os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo diz: eu não cedi nem 1 milímetro, nem um pouquinho cedi. Por quê? Certo? Porque eu queria que a verdade permanecesse. Não vou ceder. Acabou. Amém? Diz mais: amar significa ter aliança com todos? É isso? Não. 1 Coríntios 5, verso 9 e 10 diz, Paulo falando: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis, atenção a essa expressão de Paulo, não se associem, não tenham aliança, não tenham amizade, não tenham uma aproximação com os que se prostituem. Então, se parássemos por aqui, era bem fácil entendermos que Paulo está falando de pecado sexual. Mas não era nada disso. Ele diz, no verso 10, explicando, né? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Paulo está dizendo, eu não estou dizendo para vocês se afastarem, não ter aliança apenas com as pessoas da devassidão sexual, ou com os avarentos, ou roubadores, ou com idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, porque o que mais tem no mundo, meu irmão? O que mais tem? Pensa na fartura grande que tem no mundo? É gente ruim? Não é não. Verso 11: mas agora escrevi que não vos associeis com quem? Com aquele que, dizendo-se irmão, está disfarçado de irmão, e for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Olha o perigo de se associar com quem fala mal dos outros. Irmãos, uma coisa importantíssima: quem fala mal dos outros geralmente perde o controle. Chega um tempo na vida que a pessoa não liga mais, não tem mais filtro. Ela fala mal de qualquer um, não tem mais temor, não tem mais nada, não tem mais respeito, não tem nada. E a Bíblia diz não se associar com maldizente, ou beberrão, ou roubador. Ele diz, olha o que Paulo fala: com tal, nem ainda com mais. Vamos tomar um cafezinho. Quero não, muito obrigado. Não, vamos fazer um lanchezinho. Não, vou não. É para falar mal dos outros? Me desculpe, quero não. Pastor, mas aí a pessoa vai ficar magoada comigo. Oh, que pena. Eu sinto muito. Fico uma dó. Mas não vou não. Amém? Paulo diz, por que tenho eu julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Olha como é que ele termina o texto: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, que pratica injustiça, iniquidade. Tira do meio de você. Eu não sou obrigado a ter aliança, irmãos, com maldizente. Não sou. É a Bíblia que diz isso. Mas isso faz de você, pastor, então, um mau cristão? Não. Paulo diz claramente, não tem aliança. É a Bíblia que diz isso. Eu não sou obrigado. Amém?
Mas pastor, às vezes é difícil, porque às vezes o adversário é muito maior. Guarde isso, por favor, estamos caminhando para encerrar. Se você puder, guarde isso. O desígnio de Deus, o que é desígnio? Já expliquei. Chamado, missão, propósito. É o que Deus planejou para cada um de nós. É o desígnio. O desígnio de Deus para a sua vida decide quais adversários você terá e quem é que vai lhe ajudar. O seu próprio desígnio. Ele decide. Amém? Você vai entender isso daqui a pouco. Seus problemas, e aqui eu não estou dizendo os que você causou. Porque se você fez errado, se você decidiu agir errado, a colheita que vem não é culpa de ninguém. Você está me entendendo? Ah, pastor, fiz umas bobagens, fiz umas besteiras. Então, se você fez e você está colhendo, o que você está colhendo é justo. Você tem que aguentar, tem que suportar até passar essa colheita, a safra. Enquanto isso, vai plantando coisa boa e daqui a pouco você colhe, vai colher coisa boa. Mas não é culpa de ninguém. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito difícil aqui. Em alguns casos, não é culpa nem do diabo. A gente vai tacar a culpa nele. E eu não tenho pena dele não, o problema é dele. Mas muitas vezes nem culpa dele é. A pessoa escolheu. Ela escolheu. Ela decidiu. Tá claro? Mas os seus problemas, aqueles que são lutas espirituais, aqueles que você não procurou, aqueles que você não tentou, mas simplesmente se levantou contra você, esses problemas revelarão quem são seus amigos. Fique tranquilo, porque na hora do problema, diz a Bíblia Sagrada, na angústia, eles vão se revelar. Você vai perceber, na hora da sua dor, na hora do aperreio, na hora da pressão, algumas pessoas vão se levantar e vão estar do seu lado. E ainda que elas não digam, você vai perceber, elas estão dizendo para você, conte comigo. Estamos juntos. Você não vai passar por isso só. Amém? Mas também obrigará a se revelar os seus adversários. Atenção a isso. Existem muitos adversários que você não percebe. Eles estão bem pertinho de você e você não percebe. Mas essas lutas, elas obrigam os adversários a se revelarem. Obrigam os adversários a tomar um posicionamento. E vai ficar muito claro para você quem é que está a seu favor, quem é que está contra você. Tá claro? Isso fica muito claro. Davi lutou com o urso e com o leão. São lutas, irmãos, que ninguém percebe. São lutas, às vezes, que você está ali sozinho. Não tem como explicar para as pessoas, não tem como dizer para as pessoas, olha, eu estou passando por isso, estou sentindo isso, a minha angústia é essa. Não tem como. As palavras não são suficientes. Já sentiu isso? Passar por um momento que você não consegue explicar para a pessoa o que você está passando, o que você está sentindo? Sim? Alguém? Pois é. Davi passou. Mas são essas lutas em secreto que vão te preparando para o que vai vir. Então não pare de lutar agora. Ah, pastor, está difícil e não parece haver ninguém que me entenda. Parece não haver ninguém que me estenda a mão. Não pare de lutar. Você está sendo treinado para uma luta que vai vir ainda. Aí a pessoa, o quê? Tem uma maior do que essa? Pelo amor de Deus, pastor, não estou nem aguentando essa. Vai aguentar. Vai suportar. Você vai chegar lá. E vai chegar experiente. Alguém aqui pode me dizer assim, pastor, quando eu era adolescente, olha, eu fiz tanta bobagem. Mas tanta bobagem. E agora eu olho para trás e falo, cara, por que eu fiz isso? Alguém? Você olha para trás e fala assim, não, tá errado. Só esses? Duvido. Levanta assim a mão. Alto assim, fiz muita bobagem, pastor, fiz muito. Ixi, meu Deus do céu. Ah, se eu pudesse voltar lá para corrigir pelo menos alguns, fazer outras escolhas. Não dá, já foram feitas.
Mas pelo menos, você aprendeu. Pelo menos, não foi certo não, e não deveria ter feito, mas pelo menos aprendeu. Então hoje quando você vai aconselhar alguém, você fala por experiência. Você fala, não vai por aí não, não faz isso não, isso é ruim, isso vai dar ruim para você, porque você já sofreu, você já passou por essa estrada. Amém? Tá claro? E então Davi chega para lutar contra Golias. Atenção a isso, irmãos. Golias, ele não entrou na vida de Davi para derrotá-lo. Golias, ele entrou na vida de Davi para revelar Davi e promovê-lo. Não entenda mal a sua luta, irmãos. O ruim de muitos crentes é porque entendem mal a própria luta. Ai, pastor, é muito pesado, pastor, é muito difícil. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. É um desespero mal do mundo. Entende errado a própria luta. Querido, a luta não está na sua vida para te derrotar. Por que Deus faria isso? Por que razão Deus faria isso? Olhe para a história bíblica. Olhe se em alguma vez Deus colocou um servo em luta, em provação, em dificuldade, apenas pelo bel prazer de ver alguém sofrendo. Não, irmãos. As lutas sempre promoveram os servos de Deus. Quem era Davi antes de Golias? Responde para mim. Quem era Davi antes de Golias? Quem era? Pastorzinho de ovelha, irmão. Conhecido pelos seus irmãos, pela sua família, a sua vila no máximo. Ninguém conhecia, fora do seu reduto, ninguém conhecia Davi. Ninguém conhecia. E depois de Golias, todo Israel e os inimigos passaram a conhecer o pequenininho. Duvido que depois de Golias, mesmo algum soldado de Saul tivesse coragem de enfrentar Davi. Duvido. Ah, mas é mirradinho. Se Davi fosse ruivo, talvez fosse a figura de Davi. Magrinho, diz a Bíblia, bonitinho, gentil. Mas ele com a pedra na mão é um perigo, meu filho. Ninguém ia. E só você continuar lendo a história de Davi, irmãos. A partir dali, ele sai de pastor de ovelhas para campeão de guerra. Você está entendendo isso? Sim? Mas pastor, não tenho muitas lutas, são muita gente. Muitas pessoas, contra mim são muitos. E às vezes nós temos essa noção. Quando o adversário parece que tem mais gente, mais soldados para nos atacar. O lugar mais seguro para se estar é dentro do desígnio, no centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro. Se você estiver no seu desígnio, você está no lugar mais seguro que você poderia estar. Aparentemente você olha, estou exposto, estou exposta. O inimigo vai me atacar com facilidade, pastor. Não vai. Você está no centro da vontade de Deus. Amém? Eu digo que para manter o propósito de Deus, Deus considera inimigo dele quem se levanta contra você. Para manter o desígnio, para manter o propósito, o próprio Deus considera como inimigo dele quem se levanta contra você. A Bíblia está cheia de casos. Qual foi a conversa do Senhor Jesus com Saulo? O que ele disse? Cristo Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, poderíamos entender que o mais correto seria dizer: Saulo, Saulo, por que persegue os meus servos? Por que persegue a minha igreja? Não, Jesus disse: me persegues. Isso no Novo Testamento, mas no Velho Testamento isso também é mostrado. Amém, irmãos? Nós encerramos agora, mas guarde Isaías 37. Depois você lê em casa. Houve um grande rei chamado Senaqueribe, que Deus permitiu que ele tivesse grande poder e um grande exército. E era tanta gente, irmãos, era tanto soldado,
que as pessoas diziam que o exército de Senaqueribe bebia rios. É claro que é exagero, mas é uma forma de dizer, meu irmão, é tanta gente, mas é tanta gente, que por onde esse povo passa, eles acabam com tudo. E de fato estava acabando, mas Senaqueribe cometeu um grande erro que muitos cometem hoje. Por ter ficado grande, por ter ficado forte, por ter ficado famoso, por ter ficado poderoso, ele achou que tudo que ele queria, ele podia fazer. E ele decidiu atacar o próprio povo de Deus. E Deus então, ouvindo a oração do rei, quando o rei de Judá ora ao Senhor e diz, Senhor, me ajuda. Olha a carta que eu recebi, a afronta que eu recebi desse homem. Ele está dizendo que ele vai entrar aqui e vai acabar com tudo. E ele diz, olha, não teve nação nenhuma que eu entrei, que eu não acabei com o povo e com os deuses deles. Eu vou fazer isso com o povo de Deus. E Deus então manda o profeta Isaías confortar o rei Ezequias. E a mensagem era, o retorno da mensagem para o rei Senaqueribe, para o inimigo. Deus mandou dizer, a quem afrontaste? De quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Ele mandou a carta para o rei de Israel, mas Deus toma aquilo como afronta a ele próprio. Porventura não ouviste? Atenção a isso. Que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos eu tinha pensado. O quê? Deus disse, vai se levantar um homem, uma nação, para punir os rebeldes e desobedientes dessa terra. Deus já tinha dito isso antes. E ele fala, agora porém, se cumpre o quê? É o verso 26. Se cumpre e Deus disse, eu quis que fosse tu que destruísse as cidades fortes e reduziste a montões assolados. Deus está dizendo, rapaz, sou eu que estou no controle. Você só está fazendo isso que eu deixei, porque eu quis. Por isso seus moradores, com as suas mãos caídas, andaram atemorizados, envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes do crescimento. Ou seja, o povo estava assolado, estava destruído, porque era castigo, era a sentença de Deus sendo cumprida. Amém? Mas não se engane, querido. A mão que segura o chicote nem sempre tem a autoridade. Vou repetir isso com calma. A mão que segura o chicote nem sempre tem a autoridade. Às vezes aquela autoridade está outorgada, está emprestada, mas não vem daquela pessoa. Você tem que ter muito cuidado com a autoridade de Deus. Verso 28. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim. Olha isso. A carta que ele mandou foi para o rei, mas Deus está tomando para ele. Isso está claro para você? Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Guarde esse dia. Chegando em casa ou agora, anote a data de hoje, e você vai ver isso se cumprir na sua vida. Amém? Gente que se levanta vai voltar de onde veio, não vai ficar de pé, porque o que escapou da casa de Judá, atenção, obreiros, e ficou de resto, somos nós, tá? Tornará a lançar raízes para baixo, renovo, e dará fruto para cima. Você vai ver isso acontecer. E ele diz, porque de Jerusalém sairá o restante,
e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E aqui, prepare o coração. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para a livrar. Olha por quê, irmãos. Olha por quê. Por amor de mim mesmo, ele disse. E por amor do meu servo Davi. Oh, amados, Davi já estava morto há mais de 270 anos depois disso aqui. Diz para o teu irmão: amor não morre. Deus não esquece. Muito depois de nós, se o Senhor Jesus não tiver voltado ainda, mas o seu amor por Ele vai fazer Deus olhar para os seus. Davi não estava mais vivo, nenhum filho de Davi estava vivo, mas a aliança de Deus com Davi, o amor de Deus por Davi, ele disse: é meu zelo, eu vou proteger, porque eu tenho uma aliança com Davi. Amém? Não vai entrar, não vai destruir, não vai acabar. Amém? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Depois lê em casa e você vai ver que Senaqueribe teve um triste fim. Ele volta correndo para casa, mas quando ele chega em casa, 2 de seus filhos atacam a ele na cama e o matam à espada. Porque não há quem se levante contra o Altíssimo e permaneça de pé. Não há. Não há. Amém? O Senhor enviará a sua lâmina. Para alguns será poda. Ele vai quebrar, ele vai tirar aquilo que te faz mal, aquilo que traz você para longe da aliança, ou leva você para longe da aliança. Se prepare, ele vai cortar. E deixe ele levar. Deixe ele tirar de você tudo que não presta. Não se importe, não se entristeça. Não se magoe, deixe Deus trabalhar. Porque você vai perceber que essa limpeza produzirá na sua fruta, na sua vida, frutos novos. Produzirá na sua vida um renovo. Porque ele disse, ele deixou claro, vai lançar raízes para baixo e frutos para cima. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus.